Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ângela, eu tenho um ateliê de costura criativa em casa mesmo. Eu trabalho com costura e bordados, mas iniciei só com costura, né, há mais ou menos 5 anos, bordados há mais ou menos 2 anos, 2 anos e pouco. E qual o objetivo deste canal? É passar para vocês, para quem está iniciando na costura criativa, o básico, né? Como eu partindo de mim, né? De como eu comecei. A primeira peça que eu fiz, né? As peças mais vendidas no meu ateliê. Então, eu vou fazendo assim mais ou menos em sequência. E conforme eu for tendo também encomendas, né, eu vou fazendo essa encomenda e vou passando para vocês, né, o passo a passo de cada peça. Se for uma peça muito complexa, eu não vou fazer o vídeo, né, vou deixar mais para frente. Mas se for uma peça, né, mais básica, no caso que dê para fazer numa máquina de costura doméstica, né, que foi a máquina que eu comecei, uma máquina de costura doméstica antiga da Singer, ela como é que se diz? Eu não comecei com uma máquina transporte duplo, como eu trabalho hoje, porque eu faço bolsas de maternidade também, entendeu? Então eu vou passar para vocês da forma que deu certo para mim, entendeu? Então eu vou começar com vocês fazendo essa peça aqui, ó. É uma necessaire básica, ou estojo, né? Porque pode ser usada como estojo também, pode ser feito para adulto, para criança, né? Para criança a gente vai fazer no tema infantil. No caso, essa aqui, ela tá com bordado, né? Mas é até minha essa, né? Mas você não precisa deixar de fazer porque você não tem máquina de bordar. Porque, como eu falei, eu comecei fazendo sem máquina de bordar. Trabalhei 2 anos sem bordado, entendeu? Fazendo só em tecido, né? Eu não fazia em sintético também no início, tá? Eu fazia em tecido. Mas a máquina doméstica antiga, você consegue costurar porque não é um sintético grosso. Você vai ter que comprar um sintético fino. Então, essa aqui, o interior dela é em tecido, tá vendo? O tecido você costura facilmente, né? Na máquina doméstica. Com uma camada só de sintético, desse sintético fino aqui, que é o sintético Matelacê, tá? Aí, ó, essa aqui, ó, ela já não tem bordado, ó, tá vendo? Ela é no tema infantil, né, Pac-Man, tá vendo? É um estojo também. Essa aqui tem um bordadinho de Dia das Mães, ó, a luz deixa ela um pouco clarinha, tá vendo? Mas é um bordadinho de Dia das Mães. Essa necessaire vende muito, ela sai bastante, porque ela não sai cara, você não precisa vender ela cara para o seu cliente, vai ser de acordo aí também com a sua região, né? O material que você utilizar. Quando você fizer ela em tecido, você vai usar a manta para estruturar. Eu vou passar também, eu vou fazer um vídeo com uma em tecido para passar para vocês. Eu tô fazendo essa, vou fazer essa em sintético, porque já é uma encomenda. Então, eu vou fazer essa aqui. O interior dela pode ser em tecido ou pode ser em nylon 70. Esse nylon 70, você vê que ele é bem fininho, ele é até um pouquinho transparente, ó. Mas ele é super resistente e ele é impermeável. As pessoas gostam muito. Aí, ó, é um quadrado de 32 por 32 para fazer esse estojo. Eu vou no passo a passo para vocês, eu vou explicar, né, detalhadamente e vou também deixar na descrição as medidas certinhas, tá? Esse tá com bordadinho aqui, né, com o nome Flávia, é uma professora de música, tá bom? Ó, como que é o sintético Matelacê, tá vendo? Ele não é grosso, ele é um sintético, ó, molinho, você costura ele tranquilamente na máquina doméstica, né, comum, né? Eu indico, no caso, as antigas, né, para fazer no sintético, porque as novas, elas são um pouco menos resistentes. As antigas, elas aguentam bem. Eu costurei bastante sintético na minha máquina. Antes de eu comprar minha máquina de transporte duplo, eu costurei bastante coisa em sintético na minha máquina doméstica, que eu tenho ela até hoje. Ela está ali, entendeu? E eu costuro muita coisa nela ainda. Eu ainda uso ela, porque a transporte duplo, eu não consigo costurar tecido nela, a não ser que seja grosso, né? Esteja com manta, essas coisas. Mas quando eu vou costurar uma coisa, por exemplo, fazer uma bainha de uma fraldinha, uma coisa, que eu faço isso também, eu tenho que utilizar a doméstica, né? E eu utilizo a minha doméstica
que eu iniciei. Ela tá aqui comigo até hoje no meu ateliê, entendeu? E eu não vou me desfazer dela porque ela é uma máquina super resistente, entendeu? Vale muito a pena você iniciar com uma máquina dessa. Quem vai comprar a máquina, aqui eu não vou ensinar o manuseio de máquina no momento, é mais para as pessoas que já sabem costurar, já tem, né, o jeitinho lá de costura. Porque o que acontece? Quando eu iniciei, eu sempre tive essa máquina em casa, era da minha mãe. Eu sabia costurar, não assim, desta forma, mas eu sabia fazer uma bainha de uma toalha, de uma cortina, fazer bainha de fraldinha, né, de uma toalha de mesa, essas coisas, né, básicas, né, fazer uma barra de calça, né, fazer um ajuste lá para mim mesma. Então eu já sabia o manuseio da máquina, né, desde novinha. Então, para mim foi só mais eu me aperfeiçoar nessa parte aí da costura criativa que eu me apaixonei, entendeu? Eu gosto muito. Então, para você que não sabe costurar, aí você primeiro você tem que assistir vídeos aonde eu ensino o manuseio da máquina. Aqui agora, se você já sabe costurar o básico, você vai conseguir fazer uma peça dessa tranquilamente, porque é muito fácil, entendeu? Aí agora a gente vai para o passo a passo, tá bom? Aqui, nós vamos precisar, né, de um quadrado de 32 por 32, tá? Esse pedacinho aqui, eu costumo cortar de olho, né? Mas ele tá aqui, ó, 12 por 8, né? Que aí a gente vai costurar assim, ó. Vamos dividir em dois pra fazer essa abinha aqui, tá? Olha, eu tenho etiquetinha, né? Se você tiver etiqueta, você coloca a sua etiquetinha. Um cursor e um zíper de aproximadamente 40 centímetros, né? Pra você ter aí o espaço para você colocar o cursor. O forro na mesma medida. Agora vamos para a máquina. Bom, como que a gente vai começar? Frente com frente, né? Esse aqui não tem frente porque é um nylon, né? Mas se for tecido, frente do tecido com frente do outro tecido, né? Zíper. Faz um sanduíche, tá vendo? Prende aqui com os grampinhos para você não costurar errado. Pode até costurar, primeiro costura um, vou fazer assim para vocês verem. Primeiro costura um e depois costura o outro. Para quem tá iniciando, assim fica mais fácil. Eu faço o sanduichinho porque eu já tenho experiência, então para mim, entendeu? Fica mais rápido, né? Fica mais rápido. Ah, esqueci de trocar aqui tem que botar o pé calcador de zíper, tá? Eu vou trocar aqui o pé calcador do zíper, tá? E já volto aqui com vocês. Troquei aqui, botei o pé calcador para zíper. Troquei por esse aqui, né? No caso, troquei por esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais largo. Então, na máquina doméstica, o pé é assim, né? Aí a gente vai utilizar esse pezinho aqui de zíper, mais fininho, para poder ficar rentinho aqui o zíper e ficar mais bonitinho, né, o trabalho, tá bom? Aí, vamos aqui costurar agora. Quando a gente tá trabalhando na máquina doméstica, a gente bota o ponto o maior que tem, que geralmente é 5, entendeu? Porque isso aqui é sintético. Então, para ele não ficar muito furado, para não ficar com aqueles furinhos muito juntinhos, fazendo um picote, entendeu? Então, a gente vai costurar no 5, tá? No maior que sua máquina tiver aí. Se tiver mais do que 5, eu acho que não tem, você coloca o 5, tá? Aí, agora a gente costurou um lado. Aí a gente coloca esse aqui, frente com frente, no caso, se tiver a frente, né? Se for um tecido com frente, continua aqui frente com frente, fez o sanduichinho, ó. Tecido principal, zíper e forro. Tudo
frente com frente. Prende, para não sair do lugar. E vamos costurar agora o forro. Costurei aqui o forro. Agora eu vou destacar o zíper. Do mesmo lado que eu destaquei, eu coloco ele aqui, do outro lado, prendo também, pra não correr o risco de soltar, tá? Nesse caso aqui, eu tô prendendo com esses grampos, porque é sintético, tá? Pra não furar, mas se for tecido, você pode prender com um alfinete, tá? Aí, costura, tá bom? Vou fazer agora da forma que eu costumo fazer, tudo junto. Tá? Eu já prendo tudo junto aqui, ó. Já faço esse sanduíche e costuro. Deixa eu tirar aqui, que pra mim, muito grampo me atrapalha. Agora a gente vai virar. Isso aqui é a abinha. Agora a gente vai virar. E vamos rebater. Estica bem esticadinho. Ó, o outro lado, tá vendo? Aí a gente vai rebater aqui. Aí a gente pode trocar, eu não vou usar mais zíper, eu vou trocar o meu pé calcador, porque fica mais fácil para mim costurar com o outro pé calcador, tá? Essa máquina aqui, ela tem que ser no parafuso. Mas é rápido, não é demorado não. A máquina doméstica, basta a gente desencaixar e colocar o outro. Aí, trocando aqui o pé calcador, que eu não vou usar mais zíper, vamos rebater. Vai ajeitando, tá, gente? Pra não ficar enrugado, não ficar feio. Nem essa parte aqui subir assim, ó. Se no caso, se for tecido, pode ajeitar direitinho, pode até passar com ferro, no caso do tecido, e pode prender com um alfinete. Para quem tá iniciando, que não tem tanta prática, isso ajuda muito, tá? Prender tudo com alfinete ou com grão, tá? Rebati, ó. Depois de rebatido, a gente vai colocar o zíper. Eu já coloco o zíper já do lado certo, quer dizer, do lado avesso, para eu não precisar virar, tá? A gente coloca o zíper, eu coloco assim, ó, do lado avesso, entendeu? Vou colocar aqui do lado avesso para vocês verem. Vou prender aqui com grampo. Pode cortar para facilitar. Eu tive tanta dificuldade no início de colocar zíper, mas depois você pega a prática. Para facilitar, você deixa um menor do que o outro, tá? Aí você encaixa primeiro no maior. Ah, aqui eu tô fazendo do lado avesso, então vou colocar o zíper para baixo. O zíper para baixo, na posição dele para baixo aqui. Aí coloco. Encaixo aqui outra pontinha. E puxo. Esse aqui, como eu tô usando um zíper só, essa necessaire 2 zíperes eu acho que não fica legal, porque ela é pequena, não precisa de 2 zíperes. Então, eu coloco um só. E você passa ele todo, fecha o zíper no caso, e você vai encaixar ele de novo pra você botar ele aqui no meio, tá? Se quiser fazer do lado normal, sem ser do lado avesso, você faz
Aí depois você vira a peça. Ó, já fica já certinho, não preciso virar. Você faz, depois você vai lá, ó, e desvira a peça. Eu acho mais fácil assim, porque a peça já fica já na posição, tá? Aqui eu marquei o meio. Eu já tinha marcado o meio. Esqueci até de falar com vocês. A gente marca o meio e dá um piquezinho, ó. Aqui tá no meio. Esqueci de marcar o meio com vocês naquela hora, ó. E dá um pique com tesoura. Esqueci de falar, né? Aí marca os dois lados o meio. Esse aqui já tá marcado, porque eu já tinha marcado. Tá, marca os dois lados. Aí a gente vai abrir assim, ó. Aí a gente vai posicionar o meio aqui no zíper, quando a gente for costurar. Primeiro eu vou botar a abinha pra eu não me esquecer. Vou costurar aqui a abinha, ó. Faço assim e assim, 3. Como esse é sintético, né, ele não precisa ter o acabamento aqui. Se fosse tecido, seria assim, ó. Mas eu vou fazer uma de tecido com vocês, pra vocês verem, ó. Vocês dobra ao meio, faz a marcação aqui no meio, né? Aí faz assim, assim e assim. E costura. Aí é bom ser mais largo. Eu cortei nesse tamanho porque ele já tá na largura aqui que eu quero. Não precisa eu cortar maior, né? O tecido é que precisa maior. Então, vou costurar aqui, ó. Quando eu for fazer a de tecido, eu vou fazer na máquina doméstica, para vocês verem como que faz na máquina doméstica. Para quem não tem uma máquina industrial, transporte simples ou transporte duplo, né? Poder ver como é que é na máquina doméstica. Aí, ó, a gente vai... Eu vou colocar minha etiqueta. Já vou costurar aqui com a etiquetinha aqui. Vou costurar o outro aqui pra facilitar, pra não sair do lugar, tá? Quando eu for costurar. Tem gente que já coloca assim e costura tudo. Eu até hoje, eu costuro primeiro essa abinha, sem costurar tudo. Posiciono ela aqui certinho no meio, pra ela não sair do lugar. Porque ela pode sair do lugar. Já corto aqui o zíper, essa sobra de zíper, que eu não preciso dessa sobra aqui. Pode tirar. O outro lado. Só tiro a sobra do zíper. Agora, eu vou posicionar naquele piquezinho que eu fiz, no meio do zíper. Aqui. E costuro. A margem é um pé de máquina mesmo, tá? Um pé de máquina. Não precisa mais do que isso e nem menos para não soltar. Para não ficar muito na ponta. Um pé de zíper, ou um pé de zíper, ó. Um pé de máquina aqui tá bom. Aí agora a gente vai fazer a caixinha, a famosa caixinha de leite. Deixa eu pegar aqui minha régua. Olha, peguei aqui a minha régua, peguei a fita métrica também, porque nem sempre a pessoa tem essa reguinha, né, em casa. Então, eu faço, para essa necessaire de 32 por 32, eu faço uma caixinha de leite de 3,5 por 3,5. A marcação do 3,5 na costura vai ser aqui na linha da costura, tá? Não vai ser aqui embaixo, não, senão vai dar diferença, na linha da costura. Então, na linha da costura, você marca aqui, ó, 3,5 e 3,5 aqui, tá? Se você não tem essa régua, você vai marcar com a fita métrica, tá? 3,5 na linha da costura aqui, ó, 3,5 e 3,5, tá? Você marca aqui com a fita métrica, tá bom? Ou seja, não é porque você não tem alguma coisa que você vai... É o que eu tô falando. Basta uma máquina de costura doméstica para você iniciar. E comprar aí o material básico. Um tecido infantil, um tecido adulto, um tecido liso, um tecido florido.
O tecido aí que você gostar. 3,5, 3,5. Vou fazer aqui com a régua que é mais rápido pra mim. E 3,5. Tá vendo? Ó, 3,5. 3,5. Aí a gente corta em cima dessa marcação. Eu vou ver se isso aqui dá pra colocar aqui, ó. Às vezes dá. A gente tem que fazer colocar o viés, tá? No acabamento. Como eu cortei essa aqui 3,5, se eu tivesse cortado 4, mas é que eu gosto de ter uma margem de costura legal, tá? Ó, a gente usa isso aqui como o viés de acabamento, tá bom? Pode usar. Se quiser usar outro viés, sem ser esse, também pode, não tem problema. Um viés de bolinha, um viés coloridinho, sabe? Pra destacar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um viés vinho que eu tenho aqui. Eu vou colocar esse aqui, ó, nas laterais, esse sintético. E depois eu vou usar o viés vinho. Então, a gente coloca avesso. Pode seguir em cima da mesma costura que fez. Dobra. Vem para o outro lado. No caso de tecido, a gente vai fazer assim, olha, para ficar o acabamento, tá? Esse aqui não precisa porque isso é sintético, então ele não vai desfiar. Esse acabamento não vai desfiar. Do outro lado. Dobra. Ó, dobrei. Acabei dobrando esse aqui, ó. Fica bonitinho dobrado também. Fica com um acabamentozinho melhor, tá vendo? Dobrei como se fosse tecido. Então, no caso do sintético, pode fazer dobrado ou não. Agora, eu vou pegar o viés vinho pra fazer o outro. Aí, vocês vão ver como é que vai ficar por dentro bonitinho. Peguei aqui 4 pedacinhos de viés, tá? Vinho. A medida, no caso, ó, agora eu vou abrir aqui. Vou passar a medida pra vocês. Como que eu faço a medida, né, no caso? Eu vou abrir, pra facilitar, a gente abre. E a medida é isso aqui. Eu peguei maior porque a gente vai dobrar pra fazer o acabamento. Entendeu? Eu peguei até de olho, eu nem medi. Porque, assim, a gente acaba pegando uma prática que algumas coisas a gente faz meio de olho, tá? Eu não uso esses... Também não uso esses fechinhos, não. Mas eu vou usar aqui com vocês, porque pra quem tá iniciando, é melhor. Então, ó, vamos já prender tudo aqui assim, ó, já na posição de colocar o viés. Ele já fica na posição, já facilita aqui pra gente. Tá? Agora vamos começar. Costura primeiro. É que eu faço, é aquilo que eu tô falando. Na prática, eu acabo fazendo o viés já junto, costuro já tudo junto. Isso adianta o nosso trabalho. Mas você que não tem prática, você primeiro costura aqui, né? Costura os 4 lados, né? Eu vou deixar 2 ali sem costurar pra mostrar da forma que eu faço. Então, costura. Se você não tem segurança, costura os 4 lados. Aí, depois vamos com o viés. Abre aqui, tá? Um ladinho do viés. E coloca. Costura. E eu tenho que trocar a linha. Eu tenho que botar a linha na cor do viés. Espera aí que eu vou trocar a linha. Troquei a linha, botei a linha vinho. Quando você faz tudo da mesma cor, facilita, tá? Porque você não fica naquele troca de linha.
Mas quando você tá fazendo né, você bota o interior de outra cor para ficar bonito, para ficar diferente, para destacar, você tem que botar a linha na cor que você tá usando. Aí eu corto aqui as pontinhas, tá? Faço tipo um triângulo, ó, só para facilitar, tá? Aí dobro aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dobro aqui, eu vou mostrar ali de perto, ali o outro. E costura. Ó, com a linha na mesma cor. Tá vendo? Com a linha na mesma cor. Abre aqui o viés. Dobra. Aqui. Pode cortar essas pontinhas aqui assim, ó. Pra facilitar. Aí dobra assim. Dobra assim. E faz assim. Se você tem dificuldade, você prende com um grampinho, tá? Aí dobra o outro lado e prende com um grampinho. Aí depois de tudo preso bonitinho, eu não prendo nada, gente, porque eu já no embalo, já vou rápido. Então, não prenda nada, eu faço sem prender, mas sai tudo direitinho, tá? Porque é a prática. Mas se você não tem prática, prende. Prende porque solta mesmo, no início solta mesmo. O meu soltava, entendeu? Tudo é uma questão de prática. Então, eu já tenho tanta prática que eu, ó, em vez de costurar aqui, eu já costuro junto com o viés. Eu abro aqui o viés, coloco ele aqui em cima e costuro. Sempre dando retrocesso, tá? Ó, retrocesso no início e retrocesso no fim, pra não soltar. Dobro, viro lá pro outro lado e dobro. Aí já vou e costuro. Aí já vem aqui pro finalzinho, já dobro. Eu faço assim. Vou mostrando pra vocês como que eu faço. Mas você que tá iniciando, prende. Prende direitinho. Esse viés pode ser de tecido também. Se você não tiver o viés e estiver trabalhando tudo com tecido, você corta as tirinhas, entendeu? Faz essa dobrinha e faz o viés. Ó, o outro lado, vamos lá, acerta direitinho. Coloca o viés. Costura antes, tá? Melhor você costurar, você que tá iniciando. Pra não correr o risco de sair errado. Prende com grampo e depois costura. Vamos virar para o outro lado, faz a dobrinha. Costura. Já faz a dobrinha aqui do outro lado. Retrocesso. Para quem tá iniciando, não esquecer do retrocesso, senão depois solta tudo, tá? Tira toda essa linhazinha que ficou por dentro. E vamos virar. Gente, e tá pronto. Tá pronta a necessaire. Tá prontinha, prontinha. Tira essas linhas que ficaram por dentro. Viu como dá um destaquezinho o rosa com vinho? Fica bonitinho fazer assim, né? Coloridinho. Pelo menos eu gosto. Ó, vira. Seja tecido ou seja sintético. Não tem dificuldade em virar. Acerta aqui dentro as pontinhas, ó. O cursor também, você pode usar o cursor aí que você quiser, tá? Eu uso esse aqui na minha cidade, eu compro esse cursor, eu acho ele bonitinho, mas eu iniciei com cursor comum e colocava aqui, tem até um aqui, ó, daquelas que eu mostrei. Ó, aqui é um cursor comum, tá vendo?
e colocava miçanguinha. Pode colocar também um tecidinho, costurar o tecidinho. Deixa eu ver essa aqui como é que tá, não lembro. Ah, essa eu nem coloquei. Essa eu tenho que colocar. Aí coloca uma miçanguinha. Isso aqui é aquela fitinha tipo de cetim, né? Não é fita cetim, é um barbante, né? Acetinado. Aí vamos voltar aqui pra necessaire que a gente tá fazendo. Aí coloca o cursor que você quiser. Que você tiver, que tiver disponível para você, tiver dentro do seu orçamento, entendeu? Aí pode colocar tecidinho pra enfeitar, pode colocar miçanguinha, ou deixa só o cursor, entendeu? Ó, tá pronta. Tá pronta a necessaire. Não foi difícil de fazer. Ela fica aproximadamente 20 por 12, aqui. Ela fica aproximadamente isso. Ó, 22 por 10. 22 por 10. E o fundo dela fica aproximadamente 8 a 9. Por aí. Pode fazer ela um pouquinho maiorzinha? Pode fazer ela maior. Entendeu? Só não aumenta muito. Pode aumentar no comprimento dela. Não aumentar muito assim, não. Senão ela vai ficar ó, desse tamanho assim, larga. Entendeu? Vai aumentando aqui assim. Essa necessaire grande aqui, olha, ela é 40 por 50. Ela é uma necessaire tamanho GG. Essa é minha também. Essa eu uso pra levar para a praia, sabe? Com as minhas coisas. Faz tempo. Ó, por que ela tá com esse cursor aqui e essa miçanguinha? Porque ela faz muito tempo que eu fiz essa necessaire. Eu já até tinha bordadeira, né? Mas eu fiz essa necessaire há 3 anos atrás. Entendeu? Então eu ainda não tava comprando aqueles outros cursinhos, até porque meu orçamento ele tava, né, bem restrito, porque eu tava pagando a máquina de bordar, entendeu? Que eu comprei ela parcelado. Ó, isso aqui é viés que coloca, eu vou fazer uma dessa com vocês, tá? Aí tá aqui, ó, prontinha a nossa necessaire da Flávia, bordadinha, num sintético branco, perolado. Tá? Sai bastante, é um bom presente, uma boa lembrancinha e as pessoas gostam. Impermeável, essa aqui não é de tecido, então ela fica totalmente impermeável. Mas se a pessoa fizer de tecido, não tem problema, tem gente que gosta, depende de como a pessoa vai usar, entendeu? E também tem gente que gosta de tudo de tecido. Eu tenho clientes que não gosta desse material, que tudo tem que ser de tecido e fica lindo. Eu vou fazer com vocês e vocês vão ver, tá bom? Muito obrigada, tá bom, gente, aí pela atenção de vocês. Eu espero que tenha sido produtivo esse primeiro vídeo para vocês e eu vou fazer muito outros, tá bom? Aí pra gente aprender aí na costura criativa.